Hello everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos mais uma vez e antes da nossa aula vamos checar o nosso conteúdo. Então, a aula de número 22, nosso objeto de conhecimento, quantificadores e o detalhamento, substantivos contáveis, ok? So, pay attention, preste atenção e vamos para a nossa aula. So, let's start our class. Vamos começar a nossa aula. Aqui do meu lado eu tenho várias palavras, nouns, person, thing, place, idea, várias palavras aqui que nos fazem pensar no conteúdo da nossa aula. Vocês percebem que são coisas aqui que eu posso nomear, né? Então, isso faz todo sentido, tem tudo a ver com o que nós vamos aprender. So, let's go! Então, nós vamos falar sobre countable nouns, substantivos contáveis. Substantivos contáveis. E o que são? Vamos ver agora. São aqueles que podemos contar, como o próprio nome já diz, né? Individualmente. Eles têm formas no singular e no plural. Os substantivos são divididos em contáveis e incontáveis. E hoje, prestem bastante atenção que vamos falar sobre os contáveis, porque quando eu falo deles, eu estou falando daquele grupo de substantivo que eu posso contar individualmente, né? E eles, na sua forma escrita, eles vão ter uma forma para o singular e uma para o plural, que praticamente segue a mesma linha de raciocínio que nós utilizamos na nossa língua materna, na língua portuguesa. Então, basicamente, o que nós temos que ter em mente agora é essa parte aqui, esse conceito, que eles podem ser contados individualmente e eles têm uma forma no singular e uma no plural, na sua forma escrita, né, de forma diferente. Então, nós vamos ter vários exemplos durante a aula, prestem bastante atenção. Vamos lá ver nossos primeiros exemplos aqui. One apple. One apple. Percebam aí como está escrita, uma maçã. Eu estou contando, quantificando aí de forma individual. E quando eu vou passar para o plural, vamos dar uma olhada. Two apples. Two apples. O que aconteceu aí? Acrescentei o S. É muito parecido com a língua portuguesa, mas existem algumas situações diferentes, nós vamos ver. Mas nessa primeira parte, o que aconteceu? Acrescentei o S porque ele é um substantivo contável e agora não é só mais uma, one, é mais two apples, duas maçãs. Então, digam aí one apple, two apples, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. One cat. One cat, um gato. Vamos ver o próximo. Two cats. Two cats, dois gatos. Viram? Seguindo a mesma linha de raciocínio, foi acrescentado um S ali. E agora não está mais no singular, está no plural. Viram que a gente está trabalhando aí, fazendo essa associação com a nossa língua materna. Mesma coisa para transformar a maioria, né? Não todos, substantivos. Eu vou colocar um Szinho lá no final e daqui a pouco a gente vai ver mais sobre essas regras para alterar, ok? Vamos adiante. Aqui tem one house. One house. Para o plural, como é que vai ficar? Vamos dar uma olhada. Two house. Two house. Então, são substantivos que eu posso contar individualmente. E quando eles vão para o plural, eles mudam, né? Eles possuem uma forma no singular e uma forma no plural. E vocês perceberam que a maioria das vezes o que aconteceu? O Szinho foi lá no final, o que acontece também no nosso idioma, ok? Então, para a gente aprender mais sobre isso, nós vamos ver um diálogo com dois alunos aí conversando sobre o material escolar deles. Prestem bem atenção na pronúncia, acompanha, o vídeo vai vir legendado, tá? Então, let's go! Dialogue. What's in your bag, Pochita?
I have a pencil, an eraser, and 2 books. How many pens do you have? I have 3 pens. Cool. Do you have any notebooks? Yes, I have 1 notebook. Então, nós vimos aí o diálogo da Potira e do Solomon. Eles estavam falando sobre vários substantivos, vários objetos que tinham na bolsa um do outro, né? E vocês ouvindo conseguiram identificar algum material escolar? Eles falaram vários materiais escolar ali, né? Palavras que com certeza você já deve ter ouvido. E agora nós vamos analisar, porque vocês viram que a legenda estava em português. Vamos analisar esse diálogo aí com as frases em inglês mesmo, ok? Let's go! Então, aqui nós temos a primeira frase. What's in your bag, Potira? What's in your bag, Potira? O Solomon perguntou. What's in your bag, Potira? O que tem na sua bolsa, Potira? Estão perguntando nesse ambiente escolar. Então, what's in your bag, Potira? O que tem na sua bolsa, Potira? E aqui ela falou, I have a pencil. I have a pencil. Eu tenho um lápis. Esse azinho aqui, ó, é um artigo indefinido. Significa um ou uma. Então, se eu estou conseguindo quantificar, né, aí, eu vou encontrar muitos substantivos que eu posso quantificar individualmente. Então, são substantivos contáveis, tá? I have a pencil. I have an eraser. An eraser. O que é esse an? Também significa um ou uma, mas ele é usado em palavras que no comecinho tem som de vogal. And 2 books. And 2 books. Achei aqui um substantivo no plural, né? Porque eu falei a pencil, um lápis, an eraser, uma borracha, and 2 books. Olha aqui, ele está flexionado aqui. No plural, recebeu um S. O que significa? Eu tenho um lápis, uma borracha e 2 livros, ok? Let's go here. How many pens do you have? How many pens do you have? Quantas canetas você tem? How many? Essa pergunta, how many, quer dizer quantos ou quantas para substantivos contáveis, né? Quantos ou quantas? Então, ela está querendo saber quantas canetas ele tem. How many pens do you have? E aí, ela responde, I have 3 pens. I have 3 pens. 3 canetas. Ok? Então, são substantivos que estão sendo quantificados individualmente. E receberam um Szinho aqui no final, porque no singular ele fica assim, ó, pen, sem o Szinho. Ok? E aí o Solomon disse, cool, legal. Do you have any notebooks? Do you have any notebooks? E o notebook é um falso cognato, né? Porque parece que é o notebook que a gente usa, mas na verdade quer dizer caderno, né? Eles estão falando sobre material escolar. E ela perguntou, você tem algum caderno, né? E ele respondeu, yes, I have one notebook. Yes, I have one notebook. Ok? Vamos ver todos os substantivos aqui do diálogo. Nós temos bag, bolsa, pencil, eraser, books, pens. Mais uma vez aqui. Notebooks, notebook. Todos os substantivos desse diálogo são substantivos contáveis e vocês viram aí que nós temos exemplos de substantivos tanto no plural como no singular e eles, os que são no singular, no plural, foram acrescidos aí só da letrinha S, porque os substantivos contáveis, eles funcionam dessa maneira, né?
são contados individualmente e, na maioria das vezes, recebem um Szinho para serem flexionados para o plural, ok? Preste atenção que nós temos um VT ainda falando sobre isso, sobre o plural de substantivos contáveis. Let's go! Countable nouns. One car. Carro. Two chairs. Duas cadeiras. Three computers. Três computadores. Four strawberries. Quatro morangos. Five notebooks. Cinco cadernos. Six dogs. Seis cachorros. Seven cups. Sete xícaras. Eight TVs. Oito televisões. Nine tables. Nove mesas. Ten apples. 10 maçãs. Ok, então nós vimos aí exemplos de substantivos contáveis no plural e vimos também, já falamos muito, que eles, para mudarem, né, para serem transformados para o plural, eles vão receber o S no final, porém, existem algumas regras para serem seguidas e é isso que nós vamos observar agora. Então, a regra geral é essa adição de S para a maioria dos substantivos, não são todos. Na maioria dos substantivos, para eu transformar para o plural, eu vou acrescentar o S, como um exemplo aí, book, livro, books, livros, ok? A regra geral é essa, acrescentar o S, mas nós temos outras, vamos ver. Adição de ES para substantivos terminados em S, X, Z, CH e SH. Então, nós vimos que a maioria recebe o S, mas quando termina em todas essas letrinhas aqui, ó, quando o substantivo terminar em S, em X, Z, CH e SH, por exemplo, box, eu vou acrescentar o ES. Eu não posso só acrescentar o S, porque tem essa regrinha. Então, quando eles terminarem todas essas letrinhas aqui, em qualquer uma delas, eu vou acrescentar o ES. Viram? Aqui em cima só o S e aqui embaixo o ES, porque ele terminou em X. E quando termina em S, X, Z, CH e SH, eu não acrescento só o S, eu acrescento o ES, como foi o exemplo de box. Box, boxes, ok? Mas tem mais regrinhas para a gente ver. Mudança de Y para IES. Para substantivos terminados em consoante mais Y, exemplo, baby, tem uma consoante mais um Y, ele vai perder o Y e acrescentar IES. Viram que o Y sumiu aí? Baby, babies, ok? E temos mais uma regrinha aqui. Substantivos irregulares. Irregulares, esse nome já está falando que alguma coisa vai fugir do comum. Eles são irregulares. Então, eles não vão receber S, nem IES, nem ES. Porque ele já tem a sua forma pronta, tipo child, children, criança, crianças. Children significa crianças. Não precisa de S, a palavra já está aí no plural. E é uma regrinha, ele é irregular, então ele não recebe alteração, tem essa palavra. Man, man, com A e com E, né? Significa homem e homens. Essa segunda palavra aí está no plural. Não precisa de S, porque
é irregular, ok? Vamos adiante, então. A forma no singular pode usar os determinantes a ou when. Nós falamos sobre isso já na aula. A ou when. Os dois vão significar um ou uma. A ou when. Um ou uma. Só que o a eu uso antes de palavras que começam com som de consoante. E o when antes de palavras que começam com som de vogal. Anotem, tá? A e N significam um ou uma. Um ou uma. Significam a mesma coisa, mas o A antes de palavras com som de vogal. Som de consoante, sorry. Consoante. E esse aqui antes de palavras com som de vogal. Ok? Então, os substantivos contáveis, eles podem ser precedidos por a ou n, que significam os dois a mesma coisa. Um ou uma, só que um eu uso antes de palavras que começam com som de consoante. E o N antes de palavras que começam com som de vogal, ok? E para saber a quantidade do substantivo contável, utilizo a expressão how many. How many, quantos, combinado ao plural do substantivo contável, ok? How many significa aí na nossa língua materna quantos ou quantas, I am um ou uma, com essa diferença, né? Que um é usado antes de palavras que começam com som de consoante. Por exemplo, a book, um livro. An apple, uma maçã. Olha só, consoante, vogal. Ok? Vamos adiante aqui, então. Olha só. Some nouns in English are the same in the singular and the plural. Alguns substantivos são os mesmos, se escrevem da mesma forma, né? Fish, peixe, fish, ok? Sheep, que é ovelha, sheep. Deer, deer, que é corça, né? Deer. Moose, moose, que também é um animal. Aircraft, aircraft, que é como se fosse uma aeronave. Aircraft, ok? Então, vamos ver aqui na prática a transformação dos substantivos para o plural. Então, nós temos aqui burger, burger. O que eu vou avaliar para colocar no plural? O finalzinho aqui, né? E analisar se ele se encaixa em alguma regra, né? Não termina em Y, não termina em S, CH, X, Z. Ele termina com R, burger. Então, eu vou apenas acrescentar o S, burgers, burgers. É um substantivo contável. Só acrescentei o S e tá aqui o significado, né? Hambúrguer. A imagem já fala, mas a gente escreveu aqui para vocês. Ok? Então, vamos passar aqui. Box. Box. Aqui eu tenho que analisar. Será? Vocês acham que eu posso só colocar o S aqui? O que a gente falou? Em regra geral, eu coloco o S, mas eu preciso analisar a terminação, né? Quando é consoante mais Y. E quando termina em tudo aquilo, X, SH, CH, Z, SS, isso tudo eu tenho que analisar. Então, box quer dizer caixa, boxes, caixa. Olha o que eu acrescentei aqui para o plural, ES, que é o que eu acrescento todas as vezes que o substantivo termina em X, ok? Box, boxes. E aqui, carrot, 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 cenoura, olha só, terminou, não se encaixa em nenhuma das regrinhas que a gente deu. O que eu vou fazer? Carrots, carrot.
Então, quais são as regrinhas? Consoante mais Y, não tem aqui. S, CH, SH, X, Z, também não termina, né? Então, o que que eu faço? Acrescento a regra geral. Carrot, carrot, carrots, que são cenouras, e tá aí o significado, ok? E aí, nós temos mais aqui. Pensem aí, grape, grape. Grape quer dizer uva. Então, todas as vezes que você for alterar um substantivo para o plural, você vai ter que pensar aí nas regrinhas. Vocês acham que aqui eu vou acrescentar o ES, vou acrescentar o ES, vou acrescentar o IES, ou vou acrescentar só o S? Ou será que a grape, uva, tem uma palavra pronta para o plural, é irregular? Ou você acha que se escreve do mesmo jeito no plural? Como é que eu transformo essa palavra aí para o plural? Então, vamos ver. Eu acrescento a letra S, por quê, gente? Porque terminou em E. Quando termina em E, eu automaticamente coloco apenas a letra S e já está tudo certo no plural. Então, grape, grapes, grape, grapes, que quer dizer uva, ok? Então, mais um substantivo. Olhem, analisem aí para ver se vocês lembram aí as regras, né? Mais uma vez, se terminar em Y, se terminar em todo aquele conjuntinho de letras lá, né? S, SH, X, Z, CH e mais um monte de coisa. Tem mais essa regrinha aí. Tem aquelas palavras que não mudam. Então, qual é a regra que nós vamos aplicar? Será que é para aplicar ES ou só o S, né? Estamos falando sobre substantivos contáveis. Então, banana é um substantivo que eu posso quantificar individualmente. Então, quando ele se transforma assim. Bananas. Bananas. Eu só acrescentei o S porque ele é um substantivo contável e essa é a regra geral, ok? Vamos adiante que nós temos mais exemplos aqui. Nós temos mais um exemplo aqui. Book, nós falamos muito dele, né? Analisem como nós estamos falando, trouxemos bastante exemplos para serem transformados aqui para o plural. E sempre a primeira coisa que vocês têm que analisar é o finalzinho aqui, né? Analisem como se escreve substantivo para que vocês vejam aí qual é a regra que vai se aplicar para ele ser transformado para o plural, porque nós vimos que os substantivos contáveis, né, os regulares, ele tem uma forma para ser escrita no singular e uma no plural. E se ele for regular, ele vai receber o S e S no finalzinho para ser transformado para o plural, ok? Então, qual é a regra que eu vou aplicar aqui? Books, books. Vou colocar apenas o S porque não terminou em Y, não terminou em todo aquele conjuntinho de letra lá que eu apresentei, né? O SH, não terminou em Y. Então, book, livro, books, livros, está aqui, ok? O significado. E aí vamos aqui para o último. Olha só. Cherry, cherry. Segue o mesmo exemplo aqui, ó, de baby. Ok? Por que que vai seguir o mesmo exemplo? O que que eu tenho antes do Y aí? Eu tenho uma consoante aqui, ó. Ok? Tenho uma consoante. E quando tenho uma consoante antes do Y, o que que acontece? O Y vai sair. Então, eu tenho one baby e tenho
two babies, ok? Então, todas as vezes que um substantivo terminar em consoante mais Y, ele vai perder o Y e receber o IES, né? A mesma coisa de strawberry. Strawberry, morango, olha só, consoante mais Y. Vou tirar aqui, ó. Strawberries, ok? É o Y que vai sair. Ok? Strawberry, morango, strawberries, morangos. Então, aqui segue a mesma linha de raciocínio. Tem o Y e uma consoante. O que vai acontecer? Olha só. Perdi o Y. Então, one cherry, two cherries. O que foi acrescentado aqui? O IES, tá? Então, cereja, ok? Como terminou aí com Y precedido de consoante, né? Perdeu aí o Y e acrescentou o IES, ok? Então, a nossa aula aqui sobre substantivos contáveis, ok? Substantivos contáveis são esses substantivos que podem ser quantificados individualmente. Vocês viram, nós demos vários exemplos aqui, quando eles podem ser quantificados individualmente, e existem regras para que eles possam ser mudados para o plural. Primeira regra geral é o acréscimo de S, como nós vimos vários exemplos, book, books, né? Pencil, pencils, lápis, lápis, ok? E também nós temos outros exemplos aí que podem ser mudados para o plural só com a letra S, mas temos também o IES, como nós vimos, que é todas as vezes que o substantivo terminar com consoante mais Y. Ele vai perder ali o Y e ser acrescentado aí com IES. E temos também quando ele termina já com a letra E, né? Eu vou só acrescentar o S, e aquele grupo de letras, né? O S, o SH, o CH, o X, o Z, eles vão receber o ES. Praticamente eles seguem os substantivos, a mesma regra aí da nossa língua portuguesa, tirando ali os regulares que eles já têm uma forminha própria para serem escritos. E aqueles que são escritos da mesma forma, tanto no singular como no plural, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo simples, né? Mas eu preciso ficar atento para as regras, para não errar ali a escrita do substantivo. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.